Imagine acordar todos os dias acreditando que o mundo lá fora é rígido, imutável e indiferente ao que você sente ou pensa. Agora imagine descobrir, por meio de pesquisas sérias e desconfortáveis para o pensamento tradicional, que a realidade responde de forma muito mais sensível do que nos ensinaram. A ideia de elevar a frequência costuma ser reduzida a frases motivacionais, mas quando observamos a ciência que busca compreender a verdade da natureza, e não apenas manter sistemas funcionando, esse conceito ganha profundidade. Desde o início do século XX, a física rompeu com a visão mecanicista do universo. Max Planck, ao estudar a origem da energia, afirmou que a matéria não existe por si só, mas é sustentada por uma força consciente e inteligente. Essa declaração, muitas vezes ignorada, aponta para um universo fundamentado em campos vibratórios, não em objetos sólidos isolados. Quando falamos em frequência, estamos falando de padrões de oscilação. Tudo oscila: átomos, células, órgãos, cérebros. O corpo humano, por exemplo, é um sistema bioelétrico complexo. Pesquisas em neurociência demonstram que o cérebro opera por meio de ondas cerebrais mensuráveis, delta, teta, alfa, beta e gama, cada uma associada a estados específicos de consciência, percepção e desempenho cognitivo. Estados de medo crônico, ansiedade e estresse prolongado mantêm o cérebro em padrões desorganizados, consumindo energia e limitando a capacidade de perceber novas soluções. Já estados de coerência neural favorecem criatividade, aprendizado e adaptação. Isso não é crença, é mensuração eletrofisiológica documentada em milhares de estudos revisados por pares. A biologia moderna reforça essa visão. Bruce Lipton, em suas pesquisas sobre epigenética, demonstrou que o ambiente percebido pela célula influencia diretamente a expressão genética. Em outras palavras, não são apenas os genes que determinam o destino biológico, mas a forma como o organismo interpreta sinais do ambiente. E o ambiente mais poderoso que um ser humano experimenta é interno: pensamentos, emoções e estados mentais constantes. Quando esses estados se repetem, eles moldam respostas químicas, hormonais e elétricas que condicionam comportamentos e decisões. Decisões, por sua vez, determinam quais oportunidades são vistas, aproveitadas ou ignoradas. Na física, o conceito de possibilidade é central. Antes de qualquer medição, sistemas quânticos existem em múltiplos estados potenciais. O experimento da dupla fenda mostrou que o comportamento da matéria muda conforme a forma de observação. Não se trata de magia, mas de interação entre sistemas. O observador faz parte do fenômeno observado. Essa descoberta abalou a noção de um universo independente da consciência e abriu espaço para perguntas mais profundas. Se a observação influencia o resultado, até que ponto o estado interno do observador influencia a realidade que se manifesta em sua experiência cotidiana? Pesquisadores como David Bohm propuseram que o universo funciona como um todo indivisível, onde tudo está implicado em tudo. Nesse modelo, aquilo que chamamos de novas possibilidades não surge do nada, mas emerge quando certos padrões se alinham. Na prática, isso significa que pessoas em estados internos diferentes, diante do mesmo cenário externo, percebem realidades completamente distintas. Uma enxerga obstáculos, a outra percebe caminhos. A diferença não está no mundo, mas no nível de organização interna. Elevar a frequência, portanto, não é escapar da realidade, mas ajustar o sistema interno para acessar camadas mais amplas do que já existe ao redor, mas permanece invisível para estados mentais condicionados. Para compreender como a elevação da frequência se traduz em novas possibilidades concretas, é necessário observar como o cérebro constrói a realidade que você acredita estar apenas vivendo. A neurociência cognitiva demonstra que o cérebro não reage ao mundo como ele é, mas como ele é interpretado. Estudos conduzidos por pesquisadores como Carl Friston mostram que o cérebro funciona como uma máquina de previsão, constantemente antecipando cenários com base em experiências passadas. Esse mecanismo, conhecido como princípio da energia livre, explica por que padrões emocionais repetidos criam realidades previsíveis. O cérebro prefere o conhecido, mesmo que seja limitante, ao incerto que exige reorganização interna. Quando emoções como medo, culpa ou escassez dominam, o sistema nervoso entra em modo de proteção, estreitando a percepção e reduzindo drasticamente a capacidade de enxergar alternativas. Esse estreitamento perceptivo tem base biológica. O estresse crônico ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, elevando níveis de cortisol e noradrenalina, substâncias que preparam o corpo para sobreviver, não para criar. Em estados assim,
O cérebro prioriza respostas rápidas e automáticas, desligando áreas ligadas à reflexão profunda e à imaginação, como o córtex pré-frontal. Já estados emocionais elevados, como curiosidade, interesse genuíno e senso de propósito, estimulam a liberação de dopamina e serotonina em padrões mais equilibrados, favorecendo aprendizado, flexibilidade cognitiva e tomada de decisões mais amplas. Elevar a frequência, sob essa ótica, significa sair de um modo reativo e entrar em um modo criativo de funcionamento cerebral. Pesquisas em neuroplasticidade, amplamente documentadas por autores como Norman Doidge, revelam que o cérebro se reorganiza de acordo com os estímulos que recebe de forma repetida. Pensamentos não são eventos abstratos, são impulsos eletroquímicos que fortalecem ou enfraquecem circuitos neurais. Quando um indivíduo mantém estados internos mais coerentes, ele literalmente treina o cérebro para reconhecer padrões diferentes no ambiente. O que antes passava despercebido começa a ser notado. Conversas, ideias, oportunidades e conexões surgem não porque foram criadas do nada, mas porque agora encontram um sistema nervoso capaz de percebê-las e sustentá-las. A psicologia comportamental também contribui para essa compreensão. Estudos sobre viés cognitivo demonstram que crenças atuam como filtros seletivos da realidade. Se alguém acredita, mesmo de forma inconsciente, que o mundo é hostil ou limitado, seu foco atencional será treinado para confirmar essa narrativa. Esse fenômeno, conhecido como viés de confirmação, é um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas sentem que estão presas em ciclos repetitivos. Ao alterar o estado interno, o filtro muda. A atenção se expande, e a realidade percebida acompanha essa expansão. Quando unimos neurociência, biologia e psicologia, surge um padrão claro. Novas possibilidades não são eventos externos aleatórios, mas respostas sistêmicas a um nível interno de organização. Elevar a frequência é alinhar emoção, cognição e fisiologia em um estado mais integrado. E sistemas integrados são mais eficientes, mais adaptáveis e mais capazes de interagir com ambientes complexos. Em um universo dinâmico, não sobrevive quem é mais forte, mas quem consegue se ajustar. A verdadeira transformação começa quando o sistema interno deixa de resistir à mudança e passa a operar em sintonia com ela. Além da neurociência e da psicologia, a física quântica oferece insights impressionantes sobre como elevar a frequência pode expandir o leque de possibilidades em nossas vidas. Experimentos clássicos, como o da dupla fenda, mostram que partículas subatômicas não têm comportamento definido até que sejam observadas, sugerindo que o estado do observador influencia diretamente o resultado. Pesquisadores como Amit Goswami, físico quântico, propõem que a consciência não é um subproduto do cérebro, mas uma força fundamental que interage com a estrutura do universo. Nesse contexto, a frequência pessoal, entendida como padrão de vibração mental, emocional e energética de um indivíduo, atua como um campo que atrai ou repele determinadas experiências, funcionando como um filtro de possibilidades. Essa visão encontra paralelo em estudos sobre coerência fisiológica conduzidos pelo HeartMath Institute. Medindo ritmos cardíacos e padrões de variabilidade, os cientistas constataram que estados emocionais coerentes geram ondas rítmicas harmoniosas que se comunicam com o cérebro e outros sistemas corporais. Pessoas em estados de gratidão, compaixão ou entusiasmo apresentam frequência cardíaca mais estável, favorecendo clareza mental, tomada de decisões e resiliência emocional. Em termos práticos, isso significa que emoções e pensamentos consistentes e elevados organizam não apenas a experiência interna, mas também a maneira como interagimos com o mundo, abrindo espaço para que oportunidades que antes eram invisíveis se manifestem. A biologia quântica também apoia essa visão. Pesquisas em comunicação celular e biofotônica demonstram que células emitem e recebem sinais eletromagnéticos sutis, criando uma rede de comunicação além do químico tradicional. Isso sugere que o corpo humano funciona como um campo integrado, sensível a padrões vibracionais. Portanto, quando ajustamos nossos estados internos, pensamentos claros, emoções equilibradas, intenção definida, não estamos apenas alterando a percepção, mas potencialmente modulando a própria dinâmica energética que influencia nossa interação com o ambiente. Essa modulação gera ressonância com eventos, pessoas e circunstâncias que estão alinhadas com um padrão elevado, criando o que muitas tradições espirituais chamam de sincronicidade, agora com respaldo científico. O conceito de ressonância explica por que determinadas pessoas, ideias ou oportunidades parecem se alinhar perfeitamente quando se está em um estado interno elevado. Física, biologia e psicologia convergem para o mesmo princípio.
Sistemas coerentes interagem de forma mais eficiente com outros sistemas coerentes. Ou seja, quando seu campo mental emocional está organizado e vibrante, ele ressoa com padrões semelhantes ao redor, tornando possíveis experiências que, em estados inferiores, passariam despercebidas ou seriam descartadas. Experimentos sobre neuroplasticidade e percepção ampliada mostram que indivíduos que cultivam estados de atenção plena, meditação e emoção coerente aumentam a sensibilidade a nuances ambientais, oportunidades e insights criativos. O cérebro literalmente sintoniza frequências que antes eram imperceptíveis. Portanto, elevar a frequência não é uma técnica mística isolada, mas uma prática sustentada por evidências concretas que envolvem múltiplos níveis do ser: cérebro, sistema nervoso, coração e campos energéticos sutis. Cada pensamento, cada emoção, cada padrão repetido atua como um potenciador ou limitador de possibilidades. À medida que aprendemos a cultivar estados coerentes e elevados, abrimos espaço para que novas combinações de eventos e experiências entrem em nossa vida. O universo, em suas camadas mais fundamentais, não apenas responde, mas interage de forma mais eficiente com aqueles que mantêm um campo interno harmônico, criando caminhos que antes pareciam impossíveis. Essa é a ponte entre ciência, consciência e manifestação de possibilidades, fundamentada em pesquisas, experimentos e observações rigorosas. Mas como, na prática, podemos elevar nossa frequência e, a partir disso, abrir espaço para novas possibilidades em nossa vida? A ciência oferece várias pistas concretas, e muitas delas estão relacionadas à forma como cultivamos nossos estados internos de forma consistente. Meditação e práticas de atenção plena, por exemplo, não são apenas ferramentas espirituais. Evidências em neurociência mostram que a meditação regular aumenta a atividade nas regiões pré-frontais do cérebro, responsáveis por tomada de decisão, empatia e regulação emocional. Estudos de Richard Davidson na Universidade de Wisconsin demonstraram que meditadores experientes apresentam padrões de coerência cerebral que se traduzem em maior resiliência, clareza mental e capacidade de identificar oportunidades que outras pessoas simplesmente não percebem. Ao elevar a frequência interna, o indivíduo muda a maneira como interage com o mundo, tornando-se mais sensível a possibilidades que antes passavam despercebidas. Outro ponto fundamental é a gestão das emoções. Pesquisas do HeartMath Institute indicam que emoções como gratidão, compaixão e alegria geram coerência no ritmo cardíaco, que, por sua vez, influencia o cérebro e o sistema nervoso de forma direta. Pessoas que cultivam esses estados apresentam maior criatividade, melhor resolução de problemas e maior capacidade de perceber oportunidades em ambientes complexos. Além disso, a bioquímica associada a emoções elevadas reduz o estresse, estabiliza os níveis hormonais e fortalece o sistema imunológico, mostrando que frequência elevada é, ao mesmo tempo, saúde física, emocional e mental. A coerência interna cria um campo que ressoa com circunstâncias externas compatíveis, permitindo que o indivíduo interaja de forma mais eficiente com o mundo e atraia experiências que antes pareciam fora de alcance. O alinhamento entre intenção, pensamento e emoção também desempenha papel essencial. Estudos em psicologia cognitiva, como os conduzidos por Albert Bandura, mostram que a visualização e a intenção clara influenciam a motivação e a percepção de oportunidades. Quando uma pessoa mantém um estado coerente de intenção, focada em possibilidades positivas e construtivas, o cérebro ajusta os filtros perceptivos e atencionais para notar sinais, pessoas e situações que correspondem a esses padrões. É uma forma de programar o próprio sistema interno para reconhecer aquilo que está em harmonia com a frequência desejada, sem depender de força de vontade cega ou otimismo ingênuo. Além disso, o corpo físico e sua relação com energia e movimento não podem ser ignorados. Pesquisas em fisiologia demonstram que exercícios regulares, respiração consciente e práticas somáticas aumentam a sensibilidade interna e promovem equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Isso significa que, ao cuidar do corpo, você também ajusta os padrões elétricos e químicos que sustentam pensamentos e emoções, criando uma base sólida para frequências mais elevadas. Estudos em epigenética, como os de Bruce Lipton, confirmam que essas práticas influenciam a expressão genética de forma positiva, evidenciando que mudanças internas não são apenas subjetivas, mas podem alterar o funcionamento do corpo em níveis profundos. Portanto, elevar a frequência é um processo integrado que combina mente, emoção, corpo e consciência. Não se trata de tentar controlar o mundo externo, mas de alinhar sistemas internos para operar com maior coerência e ressonância. Cada pensamento coerente,
Cada emoção elevada e cada ação alinhada com intenções claras organiza o sistema interno, ajustando a percepção, aumentando a sensibilidade a oportunidades e permitindo que o universo, ou, melhor dizendo, a rede de possibilidades em que estamos inseridos, responda de maneira mais aberta. Ao cultivar esses padrões, novas oportunidades começam a surgir de forma natural, não como fruto do acaso, mas como consequência direta do alinhamento interno, demonstrando que a frequência elevada é a ponte entre o potencial latente e a manifestação concreta de novas possibilidades. Chegamos, então, ao ponto em que a ciência e a prática se encontram. A elevação da frequência não é apenas um conceito abstrato, mas um processo mensurável e observável, que transforma percepções, decisões e resultados de forma concreta. Estudos em neurociência, como os realizados por Richard Davidson, mostram que a prática contínua de estados internos coerentes altera a conectividade cerebral, fortalecendo regiões ligadas à atenção, empatia e tomada de decisão. Essa reorganização neural permite que o indivíduo perceba nuances, sinais e oportunidades que antes passavam despercebidos, criando uma realidade mais rica e complexa. A frequência elevada age, portanto, como um filtro seletivo de possibilidades. Não é que tudo se torne acessível, mas que o observador agora consegue enxergar e interagir com o que é compatível com seu estado interno. Além do cérebro, o corpo inteiro participa desse processo. A bioquímica interna, influenciada por emoções e pensamentos consistentes, gera padrões de coerência no ritmo cardíaco, na respiração e na atividade elétrica das células, criando um campo integrado que ressoa com o ambiente. Pesquisas em biofísica e biologia quântica mostram que células se comunicam por meio de sinais eletromagnéticos sutis, formando uma rede que conecta mente, corpo e mundo externo. Isso significa que mudanças internas não ficam confinadas ao psicológico. Elas reverberam no corpo e nas interações externas, aumentando a capacidade de perceber e atrair experiências alinhadas ao estado de frequência elevado. A intenção clara é outro componente essencial. Estudos de psicologia cognitiva e comportamento humano indicam que indivíduos que estabelecem intenções precisas e mantêm foco consistente ajustam automaticamente os filtros de atenção do cérebro, aumentando a percepção de padrões e oportunidades. Esse alinhamento de mente, emoção e ação cria um campo interno coerente que ressoa com possibilidades compatíveis no ambiente. A ciência do comportamento mostra que isso não é magia, é resultado de um sistema integrado de percepção, processamento e ação que, quando otimizado, permite acessar eventos que antes pareciam inacessíveis. Além disso, práticas de respiração, movimento consciente e meditação promovem equilíbrio do sistema nervoso autônomo, fortalecendo a resiliência emocional e ajustando os ritmos internos do corpo. Estudos em epigenética comprovam que estados internos positivos influenciam a expressão genética, o que evidencia que a frequência elevada produz efeitos tangíveis em múltiplos níveis: cerebral, fisiológico e comportamental. Cada ação consciente, cada estado emocional elevado e cada intenção clara atua como um catalisador, ampliando a capacidade de interação com o mundo e abrindo portas para experiências inéditas. Em última análise, elevar a frequência é reconhecer que a realidade não é estática, mas uma rede dinâmica de possibilidades, respondendo à coerência interna do observador. Ao cultivar atenção, coerência emocional, intenção clara e práticas corporais conscientes, o indivíduo organiza seu sistema interno de maneira a harmonizar-se com padrões mais elevados do universo. Novas possibilidades surgem não como eventos fortuitos, mas como consequência direta de estados internos estruturados, coerentes e conscientes. A ciência mostra que cada pensamento, emoção e ação é um modulador de frequências, moldando percepções e interações. Dessa forma, elevar a frequência torna-se o caminho para transformar potencial latente em realidade concreta, permitindo que oportunidades antes invisíveis se tornem experiências tangíveis, e que a vida se abra em direção a possibilidades infinitas, alinhadas à maior expressão do próprio ser. A realidade que você percebe é moldada pela sua própria consciência. Se este vídeo te inspirou a olhar para o universo de forma quântica, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal onde exploramos a mente, a energia e as leis que regem toda a existência. Venha aprender a transformar sua realidade através do poder do conhecimento e da consciência.